da Feira de Caruaru, do Alto do Moura. Os artesãos vieram fazer exposição e quando estávamos fazendo a programação da feira, surgiu a ideia de trazer um tema que relacione do barro ao mangue, do mangue ao barro, que era justamente o tema da feira, da quinta-feira. E como eu sou quadrilheiro, eu propus naquela organização que a gente podia montar uma mesa para discutir literatura e quadrilha, uma vez que a quadrilha, eu acho que ela não é ainda muito visibilizada na universidade. A gente tem poucos espaços em que a gente discute quadrilha, e aí por isso que eu acabei sugerindo com muito prazer o nome do professor Hugo, que é do Departamento de Antropologia. Hugo Menezes, ele é professor do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE e também é professor do programa de pós-graduação em Antropologia. No mestrado, ele estudou as quadrilhas juninas, né? Deu origem, inclusive, a um livro chamado O Balanceio no Arraial da Capital, Quadrilha e Tradição de São João do Recife. E no doutorado ele continuou estudando Recife, mas foi para as escolas de samba. Então o doutorado dele é Tem Samba na Terra do Frevo, as escolas de samba do Recife. Então é um pesquisador que tem discutido patrimônio, cultura popular, movimento folclórico, antropologia urbana, e é com grande prazer que a gente vai ouvir, né, essa palestra onde ele vai discutir essa temática. Eu queria só contextualizar porque a gente está pensando, né, numa feira literária em trazer a quadrilha junina, que algumas pessoas param a gente no corredor e perguntam, mas qual é a relação de quadrilha com literatura? E aí eu queria dizer, trazer aqui um conceito do Antônio Cândido de direito à literatura, a ideia de literatura como fabulação. Então, para Cândido, a literatura não envolve só o texto literário, o livro como a gente conhece, né? Mas ele envolve muitas coisas, por exemplo, a radionovela, a fotonovela, a história em quadrinhos, a telenovela. Então ele vai dando vários exemplos, né, de como o homem vai usando a adivinha, o contar, as narrativas. E a quadrilha junina nada mais é do que uma das formas dessa literatura acontecer. Além disso, eu acho que o Hugo faz isso bem no livro dele, ele deve recontar aqui um pouco dessa trajetória. A quadrilha, ela surge como uma dança europeia, mas ela vem para o Brasil, ela chega, eu acho, mais ou menos no século XIX, com a família real, ainda como uma dança, uma contradança, algo bem da elite, como o Hugo destaca aqui no livro, e depois, com a República, a quadrilha se afasta da capital, das grandes cidades, e fica mais com aquela visão que a gente tem da quadrilha junina, da quadrilha do matuto, da quadrilha que vai colocar o matuto como algo central, né? E Hugo vai trazendo, né, nesse livro aqui justamente como a quadrilha foi a quadrilha da elite francesa, que dançava valsa a quatro, por isso que é a quadrilha, né? 4 pares. Como é que o povo e a vida rural vai se apropriando dessa quadrilha da elite e vai formando o que a gente chamou uma época de quadrilha tradicional. Por isso que muita gente diz assim, nossa, eu tenho saudade daquela época, né? Naquela época que as pessoas até brincavam com o matuto, né? Então era o matuto, a matuta, o chapéu de palha, o andar jegue, pintar o dente de preto para fazer uma caricatura, é o que a gente costuma chamar de quadrilha junina. Então a roupa, né, o xadrez, o chapéu de palha, o dente pintado para demarcar esse matuto, essa matuta, e o casamento sempre típico, com muito humor, com a história que a noiva engravida e que o pai é contrário ao casamento, e vem um coronel, e vem o juiz. Quer dizer, a gente já tem aí, só nesse universo, uma grande narrativa que a gente poderia dizer da literatura popular, né, que é o que os folcloristas poderiam estudar. Aí eu queria chamar a atenção que nos anos 80 a gente teve uma quadrilha que a gente chama de quadrilha estilizada, que ela deu mais atenção à dança, ao ritmo, o ritmo mais frenético, né? Chiclete com banana. Então eu dancei a quadrilha tradicional, comecei a dançar em 85, em uma quadrilha chamada
Flor do Abacate, lá em Rio Doce. Então eu danço até hoje, né? Sou quadrilheiro até hoje, mas minha história como quadrilheiro começa em 85. Então eu começo com a quadrilha tradicional, depois eu vivo esse movimento da quadrilha estilizada, que são músicas mais agitadas, um marcador que ele gritava alguns passos, que a gente chamava cadência, e aí era um passo, por isso que é quadrilha estilizada. Ela começa a ter um estilo diferente, principalmente passos sincronizados, uma roupa mais sofisticada, e as pessoas começam a dizer, mas isso não é quadrilha. Começam a estranhar esse movimento de muitos bicos, muito brilho, saias longas, enfim. E músicas eletrônicas, né? O Hugo, todo esse resumo aqui é do livro dele, né? Que ele faz a gente pensar toda essa história. E ele diz, né? Músicas eletrônicas, passos sincronizados, diversidade de ritmos. Então a quadrilha começa a trabalhar com coco, com ciranda, com maracatu, com chachado, e alguns personagens começam a surgir, como Lampião e Maria Bonita, os ciganos, as ciganas, e o casamento dessa quadrilha começa a se alterar. Na década de 90, a quadrilha muda novamente, é o que a gente chama de quadrilha recriada. Então surgem alguns grupos, como a quadrilha Deveras, a quadrilha Lumiar e outras, que começam a alterar um pouco o jeito de fazer quadrilha. Não é mais a quadrilha estilizada, ela começa a ter um tema, e esse tema começa a organizar toda a quadrilha. Quem já assistiu a apresentações de quadrilhas mais recentes, vão ver que a quadrilha escolhe um tema. Esse tema pode partir de um projetista, pode partir de uma música, pode partir de um poema. E é por isso que a gente está aqui discutindo a relação entre quadrilha e literatura. Porque, por exemplo, uma quadrilha como Lumiar vai buscar, na história de Alice no País das Maravilhas, um enredo, e também inspirado no filme, porque aí a obra literária inglesa é adaptada nos Estados Unidos e chega no Brasil e é recontada no Arraial através de Alice no Sertão das Maravilhas. Então, no lugar do chá clássico lá da Inglaterra, você vai encontrar Alice bebendo a cachaça. No lugar da rainha de copas, você vai encontrar a rainha do chachado. Guimarães Rosa também é relido pela quadrilha Raio de Sol. E assim, recentemente, Castro Alves, né, Navio Negreiros, foi relido pela quadrilha Evolução em um espetáculo chamado Bravos, em que um trecho do poema era encenado. E aí a gente vai vendo como a quadrilha junina vai se apropriando de Ariano Suassuna, do cordel, das narrativas populares. E esse tema, quadrilha e literatura, tem tudo a ver. Apesar do estranhamento, eu acho que essa mesa, ela vem para desmembrar uma área talvez pouco estudada. Acho que o Hugo também tem um artigo que eu li, uma disciplina que eu fiz em antropologia com o professor Sandrone, que é Música e Festa, na perspectiva das quadrilhas do Recife, e ele mostra também como as quadrilhas foram criando músicas e hoje temos repertórios musicais específicos das quadrilhas. Então tudo isso envolve muito estudo e a literatura sempre perpassando. A literatura oral, a literatura em verso, a literatura em prosa, obras literárias, como eu falei, Grande Sertão de Veredas, Alice no País das Maravilhas, um cordel como A Chegada do Lampião no Inferno, ou até um poema como de Drummond chamado Quadrilha, que a Junina, não foi a tradição não, foi a Dona Matuta, resolveu adaptar, né, para fazer um espetáculo. Então as quadrilhas têm essa liberdade, e é sobre isso que o Hugo vai falar. Boa noite. A minha parte aqui é muito mais fazer a mediação e agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de alunos da pedagogia, pessoas interessadas, quadrilheiros também, que estão aqui presentes, para poder a universidade e a feira literária abrir espaço para essa temática tão importante. Então eu vou deixar vocês agora com a conferência do professor Hugo Menezes Neto. Muito obrigado. Boa noite. Eu queria primeiro arrumar um som para chegar direito. Será que... Aqui é a proximidade, quer tocar? Vamos lá.
Bom, melhorou? Conferência é algo muito impessoal, né? Talvez um bate-papo seja mais bacana. Eu queria primeiro agradecer o convite, Clécio, da organização da feira. Tá ouvindo direito? Acho que o meu retorno está ruim. O microfone mais para baixo que ó, será? Essa coisa de saber se é. Pronto, então eu vou primeiro quero agradecer, né, e dizer do desafio que é quando o Clécio me fez o convite. Meu Deus, mas literatura e quadrilha assim, de cara. Depois a gente vai pensando, poxa, mas tem tudo a ver. O Clécio fez uma excelente representação dessa conexão entre literatura e quadrilha, entre literatura e cultura popular, que é bem o que mais me interessa mesmo. A quadrilha é só um ponto de partida para pensar algo muito maior, que é a relação entre cultura popular e a literatura. Bom, eu sou professor aqui, mas antes disso eu sou quadrilheiro. Aliás, hoje eu sou só pesquisador de quadrilha. Mas eu dancei por 20 anos. Eu sou tricampeão como o melhor noivo de quadrilha do estado de Pernambuco. É um perigo você botar essas credenciais. Elas são muito melhores do que a de doutor, essa eu uso menos. Mas é só para dizer o quanto isso faz parte da minha vida, muito mais do que um estudo acadêmico. O universo de quadrilha é para mim algo que me constitui, que me faz da minha construção de sujeito mesmo. Eu sou um quadrilheiro, independente de estar dançando ou não, eu não danço mais. Clécio é muito corajoso, continua dançando, porque toma muito tempo da vida da gente mesmo. Mas isso me fez ter um olhar sobre a cultura popular numa outra ótica, porque ela incide na minha experiência de outra maneira, não só como pesquisador. Então, no mestrado eu trabalhei com as famílias juninas. Eu quero pedir desculpa, porque eu estou meio gripado aí, estou com uma tosse seca horrorosa, parece um cachorro. Foi. Então, no mestrado, eu trabalhei com as famílias juninas, o que foi um grande desafio, porque como eu era quadrilheiro, então, como estudar aquilo que faz parte da minha vida desde que eu sou adolescente, desde que eu me entendo como gente, como tem a expressão. Então, como estudar isso? Como eu consigo projetar uma espécie de distanciamento para entender que manifestação é essa, compreendendo a sua dinâmica de construção, como ela incide na experiência social e quais os limites dessa minha posição como pesquisador quadrilheiro para entender essa manifestação. Então, trabalhei, estudei, fiz o mestrado, fiz a dissertação, publiquei, e só que, bom, chega uma hora que você cansa de falar a mesma coisa, né? Você é de novo, quadrilha não dá, não quero falar sobre isso. Aí fui para o doutorado, fui para a escola de samba. Aí eu achei que eu estava livre das quadrilhas, não, agora eu esqueci as quadrilhas, virei a página, agora eu trabalho com a escola de samba. Isso é mentira. Não consigo, porque as pessoas continuam acessando, continuam chamando, continuam, e é a quadrilha mesmo, é esse trabalho de mestrado que continua me mobilizando a minha produção. Eu continuo escrevendo sobre quadrilha, continuo sendo acessado, e o convite de hoje tem muito a ver com isso. Bom, para fazer uma relação mais profunda, e depois a gente aplica uma conversa mesmo, eu queria mais que fosse um bate-papo, talvez fosse mais pessoal, mas para fazer uma relação mais profunda entre literatura e quadrilha, é preciso pensar literatura e cultura popular. Então, eu organizei uma fala pensando no trabalho do Durval Muniz, historiador, que tem um livro chamado A Invenção do Nordeste. E o Durval vai contar a seguinte história, né, que é a formação, essa ideia de Nordeste. Nós éramos um Brasil, até o século XIX, mais ou menos, em que era dividido em duas partes, grosso modo, para resumir a ideia do Durval. O Brasil, o norte e o sul do Brasil. Não existia Nordeste no Brasil, era norte e sul. Até hoje, lá no Sudeste, eu estudei no Rio de Janeiro, por causa do doutorado lá, e a ideia do norte é muito forte. Você é do norte? Não, sou do Nordeste. Você ainda fala aí no Rio de Pernambuco, mas é igual, senão não é igual. Embora seja muito perto e a Paraíba seja algo muito, muito irmanado, mas são coisas diferentes.
Então, isso é resquício de um processo histórico de divisão anterior, até o século XIX, da história entre norte e sul do país. E o Durval vai elencar alguns fatores que fizeram com que a gente desenvolvesse a construção da separação das regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Aí ele vai focar, obviamente, na ideia do nordeste. O sul tinha um pouco entendimento, clareza, informação sobre o que era essa parte do Brasil. Era a parte do Brasil que era ligada à seca, à fome, à desgraça, a tudo que tinha de ruim, ao atraso. Inclusive, era uma parte que demandava uma gestão financeira do Sudeste. Lembre-se que a capital do país era o Rio de Janeiro, né? Então, o Sudeste é que achava que bancava essa região, portanto, era superior ao norte do país, tudo que era para cima, né? Norte e Nordeste. Então, a gente tinha pouca informação sobre o que era o norte do país, porque não existia internet, não existia essa conexão imediata de que a gente tem hoje, né? Então, muito do que se conhecia sobre o norte do país vinha das crônicas dos viajantes, dos relatos dos jornalistas e da literatura. Então, a literatura operou fortemente na construção de uma identidade regional nordestina. Do qual que coloca no que eu concordo plenamente. Ele vai dizer desde Euclides da Cunha, que vai construir os sertões, vai mostrar para o Sudeste o que de fato estava acontecendo na Bahia e o que é a Bahia, né? Se não essa extensão do Nordeste, que embora queiram ser Sudeste, mas essa extensão do Nordeste, né? Então, o Durval começa a contar que essa produção literária oriunda dos literatos e oriunda dos jornalistas é que vai informar ao Sudeste o que danado é essa parte de cima do país, e aos poucos essa mesma literatura vai operar na subdivisão, na divisão entre o que a gente chama hoje de Norte e de Nordeste. Então, o que ele está falando de literatura? Eu já citei o Euclides da Cunha como um elemento, mas ele vai iluminar para a gente, por exemplo, a alta vendagem do livro da Raquel Queiroz, chamado O 15. É um livro, não sei se vocês já leram, é um livro lindíssimo. Quem não leu, pelo amor de Deus, leia, ele é fininho, mas é maravilhoso. Ele é muito marcante, assim, um dos poucos livros que a gente vai lendo e vai dar vontade de chorar. Foi um dos primeiros que eu li. Maravilhoso. Então, e aí ele fala, isso do Val, no livro dele, A Invenção do Nordeste, que o 15 é um livro muito vendido no sul do país. Leia-se o Sudeste, tá, amores? Essa parte de baixo do país. Foi muito vendido, Raquel Queiroz. Então, o 15 é lindíssimo, certamente, mas vamos imaginar o que é. O 15 é um relato da seca de 1915, uma seca gravíssima que assolou o Nordeste, né? Então, o que chegou desse Nordeste muito vendido, nesse livro da Raquel Queiroz, no Sudeste é essa região empobrecida. O livro é de uma crueza, né? Ele é cru, é uma descrição dura, né? Embora lindamente escrito pela Raquel Queiroz, mas é um livro muito contundente, né? Então, o que chega para o Sudeste era a seca, a desgraça do Nordeste, né? Não é à toa que a gente vê nas propagandas eleitorais atualmente candidatos com chapéuzinho de couro, mesmo que nunca tenham vindo aqui no Nordeste, né? Lá no sertão, tentando encontrar esse lugar do que é a construção originária da construção do nordestino, que é o nordestino da seca. Então, a Raquel Queiroz é um elemento, é uma peça nessa operação de invenção do Nordeste. O Ariano Suassuna é uma outra peça importantíssima nessa construção, nessa invenção do Nordeste para o Durval Muniz. O Sul começa a ler Ariano Suassuna um pouco depois da Raquel Queiroz, obviamente, né? Mas entendendo o Nordeste aos olhos do Ariano Suassuna, que são olhos bem diferentes dos olhos da Raquel Queiroz, mas que em alguma medida se encontra com a narrativa dela, né? Eles falam também do sertão, eles falam de personagens que em alguma medida se conectam com esse imaginário popular do que é o Nordeste. Ele vai elencando outras produções e outros produtores, mas dentre eles o Durval dá um destaque forte para Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, ele tem muitas parcerias, portanto toda a produção dele é dele, mais dele com alguém, né? Mas em geral a gente tem muita dificuldade. Quando eu li o livro pela primeira vez, A Invenção do Nordeste,
pensando que a Durval pensou na literatura e pensou na música. Mas, na verdade, o repertório de produção gonzaguiano é um repertório altamente literário. E conversa demais com o 15, por exemplo, da Raquel Queiroz. A produção de Luiz Gonzaga apresenta para o sul e sudeste do país que danado é isso de Nordeste que estão falando lá em cima. Veja, Luiz Gonzaga faz um sucesso imenso, talvez seja o artista nordestino nortista, né? O Nordeste estava muito bem inventado e consolidado, né? O artista nortista com maior projeção no Sudeste. Gonzaga faz sucesso em 30, em 40, em 50, em 60. O que ele canta, ainda não tínhamos televisão, a gente estava só ouvindo. O que ele está cantando no Sudeste, a narrativa que ele está produzindo sobre o Nordeste é muito poderosa. A imagem que essa narrativa produz, basta a gente, todos nós aqui, imagino que a maioria, pelo menos, sejam nordestinos, estão acostumados a ouvir Luiz Gonzaga, ao menos no São João, que toca pra caramba, mas tem quem gosta, eu mesmo escuto mesmo fora de São João, porque eu gosto demais. Mas se a gente fecha os olhos, a gente faz um esforço de rememoração, de localização de memória, a gente vai lembrar de muita coisa do que o Gonzaga vai contar sobre o que é o sertão. E ele vai contar sobre paisagem do sertão, sobre as pessoas do sertão. Beleza. Então, se a Raquel trabalha, ele trabalha o 15 com uma referência negativa, cruel, que não é do sertão, mas é da imposição da política, desde então, desde lá de trás. O Luiz Gonzaga propõe a poesia, o que aproxima o ser humano do sertão, que faz a gente se sentir atraído pelo sertanejo, pela vida do sertanejo. Isso aí dá uma outra conotação de literatura. Dá sim. Não é? Dá sim. Que nos faz ficar orgulhosos e querer ir para lá, né? E se sentir íntimos disso. E ele transita para o sertão e para outros segmentos de região, não é? Do interior, podemos dizer assim. Então, essa ideia de sertão, qual é o nome? Flávio. Essa ideia de sertão que ele cria, Flávio, não é o sertão necessariamente o sertão pernambucano. É um sertão que vai chegar, inclusive, em Minas Gerais. Se a gente lê Guimarães Rosa, como o Péssimo citou aqui, cara, quando eu li o Grande Sertão de Veredas, eu via Luiz Gonzaga, porque a descrição do Guimarães Rosa é uma descrição muito parecida com o repertório que o Luiz Gonzaga nos apresenta. Então, ou seja, é um sertão que não está localizado num estado, nem necessariamente numa região. É um território simbólico que é preenchido por um repertório de qualificativos, né, e de experiências sociais. Então, a gente vai encontrar nesse sertão do Luiz Gonzaga a beleza, como você falou, né? Quem não lembra de Olha para o Céu, Meu Amor, veja como ele está lindo. E o céu do sertão é a coisa mais linda, mesmo que a gente nunca tenha ido no sertão. Se alguém me perguntar, me diga um céu bonito, céu do sertão. Porque o Luiz Gonzaga me ensinou, em alguma medida eu incorporei isso, naturalizei isso. Para mim o céu do sertão é maravilhoso. Não sei, mas deve ser. A gente acaba... mas também, Flávio, como a obra dele é muito extensa, porque ele viveu muitos anos, tem um Luiz Gonzaga que a gente precisa acessar, que é isso que também mostra, que se aproxima muito mais da Raquel Queiroz, que vai contar da seca, da fome, que vai fazer denúncia social, que vai dizer o quanto os governantes não ajudam o povo. O pobre anda a pé, né? O pobre vai a pé, né? Quem é rico anda o rico, quem é pobre anda a pé. É uma frase, um dos trechos da música dele. E ele fala, a Asa Branca, que ele vai falar sobre essa seca aí de uma forma bela e também forte, né? Da migração do sertanejo, que está no 15 de Medida. A oração sertaneja dele, não, Então, não pode bocar dele com alguém. Olha, tem um parênteses que é muito ruim dizer, mas assim, os estudiosos da poesia gonzaguiana, colocam sempre essa ressalva, porque ele assinou muita coisa que não necessariamente ele criou. Bom, isso não, ao meu ver, isso não tira em nada o mérito do trabalho de Luiz Gonzaga e da beleza do ser da sua poesia, do seu repertório. Mas só para a gente também não achar que ele é um gênio criativo, que foi iluminado por Deus e de repente fez tudo sozinho. Ele teve um monte de parceiros e ele teve umas relações comerciais com alguns compositores e poetas sertanejos, e que nessa relação comercial ele compra a música, assina a parceria mesmo, ou então faz a musicalização da música, acho que é essa palavra, talvez o arranjo
da música, de uma letra de alguém. Mas muita coisa também deve ser dele, óbvio, né? Assim, sobretudo as primeiras canções, as primeiras parcerias, ele deve ter sido mais ativo, né? Mas isso não tem nada ao mérito das canções dele. Bom, então é isso, Flávio. Como é muito extenso a obra, então tem muito da beleza do sertão, né? Do luar do sertão, da beleza do sertão, da vida do sertanejo, mas também tem muita crítica social e ainda muito reforço também desse lugar do sertão como lugar da seca, lugar da luta. Que há muitas fases, né? É uma obra que tem diversas fases. Exatamente. E tem muitas temáticas, não é? Exatamente. Temáticas, é verdade. Então, bom, eu vou fazer um parênteses, passar um pouco do Luiz Gonzaga e volto para ele já. O Luiz Gonzaga, ele é responsável por fazer da nossa cultura popular, disso que a gente chama de cultura sertaneja, algo que constitui a experiência de região. Então, assim, aqui no Recife, por exemplo, a gente não está no sertão, a gente não está na seca, mas a gente se enxerga, se vê como um sertanejo. É muito mais fácil identificar com essa imagem de sertanejo do que com uma outra imagem de uma outra região, certo? Então ele consegue regionalizar uma experiência que é interiorana. E isso é muito poderoso, pensando que a urbanização no Brasil é algo que incide fortemente nas mudanças sociais. Então o Brasil do século XX foi urbanizado, as cidades se urbanizaram, né? E ao invés de a gente tomar para nós, né? Tomarmos para nós essa ideia do homem moderno, da humanidade, da humanidade moderna, da humanidade urbana, da humanidade tecnológica, a gente toma essa outra identidade que é dessa humanidade sertaneja, localizada, enraizada, e ele não está sozinho nesse jogo, ele está com outros autores. Então Gilberto Freire, por exemplo, que não foi só um sociólogo forte, um antropólogo intenso, mas ele foi literato, ele escreveu livro de poesia. Tem um livro de Gilberto Freire que é Talvez Poesia, péssimo, por sinal, mas tem. E o Gilberto Freire ajuda a corroborar essa imagem do regionalismo, das identidades regionais. Estudando outros movimentos da cultura popular, como as escolas de samba, aí eu vou fazer um grande parênteses para depois voltar para o Luiz Gonzaga. Bom, a minha intenção do doutorado era estudar as escolas de samba e entender como é que se faz samba na terra do frevo. Como é que é essa história de fazer escola de samba num lugar que se diz do frevo, que é aqui o Recife, né? Como é que essa experiência deve ser diferente da experiência de se fazer escola de samba no Rio de Janeiro? Depois eu fui para lá, fui para o UFRJ, fui estudar lá, fui acompanhar a escola de samba lá para entender como é que se faz esse negócio. Aí eu entendi que existe uma construção ao longo do século XX para que a gente possa se ver como a terra do frevo. Nessa construção, parte dela é feita pelo jogo de oposição construído entre o frevo e o samba. Então, o frevo é maravilhoso, o frevo parece conosco, o frevo faz parte da nossa identidade. O frevo se aproxima das características do pernambucano, da pernambucanidade. Então, quem é o pernambucano? É o valente, o forte, o bravo, que expulsa os holandeses, que a pátria começa aqui. Tem uma placa lá de botão dizendo isso, né? A pátria começa aqui. Nós ocupamos esse lugar simbólico de um povo aguerrido e valente, Nova Roma de bravos guerreiros, né? Esse é o nosso hino. O frevo tem muito disso também. A literatura ajudou a produzir o frevo, a colocar o frevo nesse lugar. O frevo era uma manifestação perseguida no final do século XIX e no começo do século XX. Perseguida pela polícia, pelo Estado. O carnaval popular era perseguido. O que se queria era o curso, que era o carnaval higienizado, o baile de máscaras. Era isso que se queria. Não se queria o frevo e o povo na rua ocupando as ruas, visibilizando, iluminando as disputas cotidianas que a cidade, que constitui a cidade. São disputas por espaço e por recurso. O carnaval era uma tomada desse espaço. A polícia estava atrás, o poder público não queria. Como é que de repente, isso no final do século XIX, no começo do século XX, como é que depois a gente vira a terra do frevo? Né? Então, vários processos históricos, né? O nacionalismo de Getúlio Vargas, o modernismo brasileiro para buscar nas nossas raízes
a nossa identidade cultural, mas também a literatura pernambucana. Então, lá vai eu procurar na literatura, onde eu vou encontrar essa construção do frevo como pernambucano, né, como nosso. E nós como espelhados nesse emblema que é o frevo. Teotônio Freire era um literato pernambucano do século XIX, fez um livro chamado Passionário. Nesse livro, ele tem um personagem que é um personagem carioca. E esse personagem carioca, ele vem a Recife, ele vem pro Carnaval de Recife. E aí ele se encanta com o maracatu na rua e com o frevo. E ele fala o quanto isso é diferente do Rio de Janeiro, que era o carnaval dos bailes de máscara e dos clubes fechados. Bom, no final do século XIX, é uma literatura, é um romance. Logo depois, a gente vai encontrar vários cronistas fazendo crônicas sobre o carnaval nos jornais. Mário Melo é um deles. Mário Setti, que é um outro Mário. Mário Setti é um exímio cronista do carnaval do Recife. O livro dele, Seu Cantinho da Farmácia, quem tiver interesse por procurar a obra de Mário Setti, fala muito sobre nosso processo de urbanização, a construção da cidade do Recife e o carnaval. Então tem trechos enormes do Mário Setti descrevendo o frevo como uma onda humana que invade as casas, que invade os corpos, que manifesta no recifense aquilo que há de mais recifense, a valentia, a belicosidade, a guerra, a violência, no sentido do que o carnaval é violento, no sentido da cultura popular, que ela é violenta, ela é forte, né? De assistir o Galo da Madrugada de Cima, é ver aquela massa endiabrada, e massa endiabrada é uma expressão do Mário Setti, é aquela massa endiabrada se mexendo ali embaixo. Então, aí a gente começa a entender, ao ler essa literatura do século XX, dos cronistas, dos romancistas pernambucanos, ao falar de carnaval, ao falar de frevo, ajudando a colocar essa manifestação no lugar de centralidade simbólica, tirando essa manifestação do lugar de perseguição, do lugar do feio, do não identitário, daquilo que eu quero jogar fora, e trazendo para outro patamar, alçando o frevo a outro patamar. Essa literatura local, regionalizada, né, ela é amparada pelos nossos intelectuais, dentre eles Gilberto Freire, mas também os nossos folcloristas. Assis Ferreira também é um Super, poeta. totalmente, bem lembrado. Os nossos intelectuais, eles amparam essa literatura, eles dão subsídios para essa literatura. Os nossos folcloristas, que são os intelectuais da época, eles ampararam muito fortemente essa literatura. Então, quem já deve ter ouvido falar sobre a Catarina Real, que é uma folclorista famosa. Seu acervo se encontra hoje na Fundação Joaquim Nabuco, no Museu do Homem do Nordeste. A Catarina Real, Catarina Kate Real, ela é americana. Ela veio para o Recife, se apaixonou pelo Recife, ficou louca, não quis mais sair. E ela estudava especificamente os maracatus, mas ela fez um livro chamado Folclore do Carnaval do Recife, um livro clássico para quem estuda folclore e cultura popular. E nesse livro, ela é antropóloga, mas ela tem uma metodologia pouco científica, né, digamos assim, e uma narrativa muito fluida, que se assemelha demais a um trabalho literato. Aí eu faço um parêntese dentro do parêntese de que a antropologia, em grande medida, é uma narração literária, é uma ficção que flerta fortemente com a ciência. Então, um bom trabalho antropológico tem em vista uma escrita poderosa que carrega o leitor para o que o Malinowski, que é um antropólogo famoso, vai dizer que é o estar lá. Como você pega o leitor e traz ele para estar lá naquela situação. Os folcloristas, dentre eles a Catarina Real, faziam isso com nossos leitores. Trabalhos científicos que faziam com que os leitores fossem com ela para o carnaval, entendessem como é que acontece o carnaval. Então tem a Catarina Real, tem o Valdemar de Oliveira, que é outro nome que a gente já ouve falar também, de um folclorista famoso. O Valdemar de Oliveira muito mais ligado à parte musical.
Tem o Rui Duarte, que é um folclorista, jornalista, e aí tem várias crônicas no Jornal do Brasil, que ele morou no Rio de Janeiro, sobre o Carnaval do Recife, sobre o frevo. O Rui Duarte, a Catalina Real e o Valdemar de Oliveira fazem um trio de folcloristas com narrativas literárias e cronistas que ajudaram bastante a colocar o frevo no lugar de emblema da nossa identidade, o frevo pernambucano, e ao mesmo tempo colocar a pobre da escola de samba no lugar da antagonista. Elas são as vilãs que precisam ser controladas, porque eles escreveram entre os anos de 40, 50 e 60. Entre os anos 50 e 60 é o boom das escolas de samba no Recife. Elas são grandiosas, elas arrebatam multidões. Tem muitos relatos deles próprios dizendo o quanto elas são fortes no Recife. O quanto elas são fortes no Recife. E aí, ao mesmo tempo que eles iluminam, eles ajudam, eles são agentes na construção da nossa identidade, essa literatura também, para colocar o frevo como herói, constrói a escola de samba como as grandes vilãs que podem a todo momento ameaçar a tradição do carnaval do Recife. Muito obrigado. Podem ameaçar as tradições do carnaval do Recife. E elas são estrangeiras, caricaturas do que acontece no Rio de Janeiro, elas são submanifestações que não fazem parte do repertório tradicional do recifense, embora elas estejam no Recife desde 1930. Então, é a literatura que faz isso conosco, é a literatura sobre a cultura popular que faz, inclusive, incide na nossa constituição do que é ser pernambucano. E qual a participação da cultura popular nesse processo constitutivo, nesse processo de elaboração de uma identidade. Bom, no fim das contas, a própria escola de samba se lascaram todinho, porque esse movimento aí foi um movimento muito escroto que fez com que as escolas fossem vistas como as vilãs e elas perdem fomento, perdem visibilidade e vão minguando até a situação que elas se encontram hoje, empobrecidas e invisibilizadas. Isso faz parte desse processo e a literatura sobre cultura popular ajudou a construir esse lugar para elas. Bom, aí eu fecho parênteses e volto para o Luiz Gonzaga, só para a gente poder pensar nesse jogo dos intelectuais, os literatos, os escritores, os cronistas. Em algum momento eles se confundem. Você pode ser intelectual e pode, como Gilberto Freire, fazer um trabalho sociológico, fazer literatura e escrever para o jornal como ele escrevia. Ele escrevia para o Diário de Pernambuco e para o Jornal do Comércio. Ele tinha alto alcance. Uma coisa é escrever o meu artigo, colocar lá no Cielo e alguém procurar. Outra coisa é escrever para um jornal na época que não tinha internet, né? Então o que se tinha de informação eram os jornais, e isso circular no estado inteiro, o que acontecia com a obra de Gilberto Freire, né? Sobre a cultura popular. Bom, Gilberto Freire, nesse movimento regionalista, ele nos colocou para Pernambuco, para Recife em específico, o lugar do centro da resistência regionalista. Veja, a literatura nos ajuda a pensar quem somos nós. Nós somos um povo, digamos, de conservador, que temos muitas resistências à mudança. Muitas resistências à mudança. Aí eu volto lá para... Fecho o parênteses e volto lá para as quadrilhas e para Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, embora tenha uma obra vastíssima, ele vai construir, ao longo da sua obra, uma ideia de sertão, certo? Nessa ideia que vai passar vai incidir vários eixos aí. Então tem a beleza do sertão, tem a tristeza, tem a política, é muito rico a obra gonzagana. Num dos eixos são as festividades juninas. Então Luiz Gonzaga nos ajuda, ou nos atrapalha, a idealizar o que é uma festa junina. Então a festa junina que Luiz Gonzaga, na sua obra literária, considerando dele como obra literária, esse repertório poético, coloca essa festa do interior, é a festa da tradição, é a festa em que as pessoas estão no salão, embaixo do luar do sertão,
ouvindo forró pé de serra, dançando a quadrilha, comendo milho, pulando a fogueira. Essa é a construção que várias das suas músicas traz, revelando inclusive aspectos simbólicos da festa, porque a festa junina é uma festa, antes de ser uma festa pagã, que a Igreja Católica toma para si, uma festa, quando pagã, era uma festa em comemoração à fertilidade, das deusas da fertilidade pagã. A Igreja Católica toma para si, e fez com várias festas, com várias datas. Era a festa do solstício de verão, então já existia essa data, e a Igreja Católica vai e se apropria dela e dá a ela a festa da festa de São João, né, do símbolo junino. Nessa festa, ela é constituída sobretudo pela ideia de fertilidade, porque ela já traz de sua origem a ideia de fertilidade. Então a gente comemora no ciclo junino, em junho, a colheita do milho que a gente planta em 19 de março. Todo quadrilheiro sabe disso. Porque a gente entende a quadrilha como ela culmina na festa junina, mas ela passa por todo um ciclo junino. O ciclo junino começa no 19 de março, que é o dia de São José, né? E termina... Se não chover, não tem colheita. Culmina lá, alguns dizem que termina com São Pedro, outros com Santana, em agosto. Então, a depender da literatura que a gente encontrar, de referência religiosa, tem uma extensão aí desse ciclo. É uma festa que tem a ver com a fertilidade da terra, né, com da colheita e do plantio, e com a fertilidade do homem, da humanidade. Então, a gente vai ter, uma festa que comemora a sexualidade. Tanto é que a quadrilha junina é uma dança que comemora um casamento, né? Inclusive, e aí como crítica, um casamento hétero reforçando a ideia social de heteronormatividade, tá? Mas o princípio disso é que essa é uma manifestação que manifesta esse pilar importante que é a família, segundo os preceitos católicos, e a fertilidade. São João, vocês devem lembrar, aqueles que têm mais contato com a Bíblia, devem lembrar da nascimento de João, né? Nascimento de João veio de Isabel, que era mulher infértil, e ela engravida. Zacarias emudece com a gravidez de Isabel. João nasce, acende-se uma fogueira, né? E essa é a narrativa da existência da fogueira, mas isso é só uma narrativa bíblica, a fogueira cheia de paganismo. E nesses termos, então, até a própria Igreja Católica ilumina, reforça essa ideia da festa como uma festa da fertilidade. Então, as músicas de Luiz Gonzaga vão fazer isso. Então tem sempre forró agarradinho, tem sempre paquera, namoro, tem sempre uma coisa do amor, das relações, tem sempre uma verve sexualizada na música do Gonzaga. Essa fartura também é esse motivo de comemoração, a fartura também. Isso, é a fartura da terra, que é a colheita, né? E a fartura da humanidade, que vem com a fertilidade, né? A fertilidade de Isabel, que representa e simboliza a fertilidade da humanidade. Ela já era uma mulher mais velha que engravidou. Então, isso está nas músicas de Gonzaga em alguma medida, porque isso faz parte da festa. Isso constitui a ideia festiva do que é. Então, a poesia gonzaguiana está altamente conectada com a narrativa festiva. O que é essa festa? Que nada é essa festa? Né? Mas também é uma narrativa que vai engessar essa festa, porque em alguma medida a gente vai acreditar que a festa, para ser festa, só pode ser a festa se tiver esses termos de festa. A Prefeitura do Recife, há alguns anos atrás, fazia, na época da Prefeitura petista, tinha um slogan para a festa, que era Recife tem São João e valoriza a tradição. Esse era o slogan da festa. A palavra tradição, ela parece ser uma palavra, uma característica, algo que se sobrepõe à própria festa.
Então, a festa junina é a festa da tradição. E o que é a tradição? A gente usa essa palavra como se ela fosse algo natural. A tradição é o que a gente construiu e entendeu como tradicional. Para que a gente possa entender a festa como tradicional, a gente utilizou de várias fontes, dentre elas a fonte gonzaguiana. Então a gente vai ter essa festa como tradicional, a fogueira, o balão, o namoro, o forró pé de serra, as pessoas agarradinhas, os réus do sertão. A gente vai achar que isso é a festa. Então não se faz mais festa como antigamente. Antigamente é que era boa a festa junina. Aí tem uma autora chamada Luciana Chianca. Ela trabalha com as quadrilhas juninas de Natal. É uma colega muito querida. A gente tem muito contato. E aí a Luciana tem um trabalho de história sobre o São João dentro da cidade de Natal, do Rio Grande do Norte. E aí ela achou no arquivo público de Natal a seguinte manchete. Ai, que saudade do São João antigamente. Aí ela foi olhar a data, né? Era 1º de junho de 1901. Então, na verdade, há uma narrativa, uma retórica da perda que envolve a cultura popular e que está imbuída nas narrativas literárias, nas crônicas, nas músicas, nos livros, na poesia. Então, a gente acha que a festa tinha esse modelo, sempre teve esse modelo. A gente acha que o sertão não muda, sempre foi daquele jeito que Luiz Gonzaga cantou. Como se antes de Luiz Gonzaga nascer e ser gente, não tivesse um outro tipo de festa. A festa sempre foi daquele jeito, porque ele nos faz acreditar na tamanha força e verdade que tem aquela poesia. Ele nos faz acreditar que aquela festa parou no tempo. É daquele jeito que se faz festa junina. É daquele jeito que a gente sempre festejou os santos católicos. Luiz Gonzaga é um homem do século XX. Luiz Gonzaga é um homem que, em 20, ele estava no Rio de Janeiro como soldado, né, do exército. Ou seja, ele teve sua infância no século XX. De repente, a gente está pensando numa festa do século XX como se fosse uma festa de séculos passados. Então, sempre foi assim, mas sempre quando? O que Luiz Gonzaga está contando é uma festa, um modelo festivo de agora, né, do século XX, e que a gente compra como algo, e aí o Eric Hobsbawm e o Terence Ranger nos ajudaram a gente a pensar como as tradições são inventadas. Assim, então, e não inventado no sentido de mentira, ele não mentiu, ele falou isso, mas ele nos dá a impressão, e ele mesmo acredita que aquilo sempre foi assim e sempre será, sempre deverá ser. Então, qualquer tipo de mudança nessa estrutura gera um processo, um problema, uma querela muito grande, que envolve vários agentes, né? E também envolve esses literatos, né? O próprio Luiz Gonzaga tinha muitas ressalvas quanto às mudanças no São João. No campo do Carnaval, por exemplo, Capiba, todo mundo deve conhecer. Capiba, em 50 e em 60, Capiba tem várias colunas do Diário de Pernambuco que publicam a opinião de Capiba contra a forma como estava sendo executado o Carnaval do Recife. Em 60, falando mal da escola de samba, inclusive. Eu achei isso porque eu estava procurando a escola de samba, né? Achei Capiba. Nelson Ferreira, você conhece Nelson Ferreira, nosso compositor famoso, né? Nelson Ferreira é outro, que em 50 e em 60 estava falando super mal do Carnaval do Recife, dizendo que aquele modelo não era modelo tradicional. Nossa, a gente está em 2018 e continua buscando uma espécie de modelo tradicional. Não existe modelo tradicional. O Ariano Suassuna estruturou a poesia dele em cima do movimento armorial, me desculpe interromper, mas que passa por esse princípio também, meio que segurando um pouco. Quer dizer, eu acho que talvez isso também diga respeito a meio que defender, entre aspas, o que gosta, o que aprecia, e saber que o tempo evolui, né? Que o espaço ele existe, mas o tempo é movimento, né? E parece que as pessoas, em qualquer área, se prendem ao tempo de uma forma e meio que no egoísmo diz, isso é o que presta, é isso que é bom, então eu vou lutar até o fim para que isso continue, para que os outros tenham isso aqui que é bom e que não existe outra coisa boa também, não é? Pode ser uma possibilidade desse tá entendendo como é que é, não é?
Então, Nesse caso, não, fala. Desculpa. não tem nenhum problema. Na música de Gonzaga, a gente vai encontrar adivinhação, balão, fogueira, e a gente vai cantar ela em 2018, ler a obra de Gonzaga em 2018 e pensar que, olha, perdemos isso. Naquele momento, ele já dizia que estava perdendo. Porque tem música dele dizendo que, que saudade que eu tenho, das noites de São João, ele está dizendo que estava com saudade, que já não tinha mais aquilo ali. Não tinha mais aquilo ali, estava acabando. E ele cantou essa música em 50. Então, o próprio Gonzaga já dizia que é uma coisa que não existe mais. Em 2018, a gente continua, aí eu volto à retórica da perda, pensando a partir da literatura, a partir dessa produção literária, que a gente perdeu algo, a gente está perdendo algo, o tempo inteiro está perdendo algo. No caso das quadrilhas, isso fica muito evidente. Então, as quadrilhas, como o Pécio fez um resumo da historinha, vem lá da Europa, e aí de repente ela chega no Brasil, ela chega na zona rural, porque o Brasil era rural em 1808, com a chegada da família real, aí ela é apropriada pela corte, ela vai para a zona rural, depois ela vem no século XX para a cidade. Na cidade, ela vem ser uma expressão da ruralidade nesse universo aqui, que é um universo que se pretendia moderno. Era um contexto de eu uso a palavra, mas no sentido anacrônico, no sentido da evolução. Então, a quadrilha que era dançada na cidade era uma quadrilha que se remetia ao universo rural jocoso, estereotipado, o matutinho de remendo, de lixa, de xadrez, com o dente pintado, com o cabelo desgrenhado, falando errado, inculto, com cachimbo, sabe, que aprisionado a regras morais do passado, que era obrigado a casar com a mulher, com a menina não podia perder a virgindade, sabe? Tudo isso era uma caricatura do universo rural para reforçar, aí é o meu ponto de vista, porque tem outros pontos de vista, para reforçar esse progresso urbano, para reforçar esse lugar da urbanidade como oposto à ruralidade. Quando do final dos anos 80, que a gente tem aqui em Pernambuco, em Recife especificamente, a gente tem aqui uma mudança estética das quadrilhas, que deixa essa quadrilha do dentinho sujo e da roupinha remendada, a gente fez isso por forma de consenso, a gente escolheu como tradicional, que é a chamada quadrilha matuta. Esse modelo estético matuto, né? E a gente achou que essa era a forma, e a gente está falando da sociedade, tá, amores? Assim, a gente, sociedade, que a gente se inclui nessa história, achou que era esse modelo que era como sempre foi e que tem que ser defendido. E aí, de repente, ela começou a mudar, aí ela muda. Quando ela muda, os mesmos literatos começam a reivindicar. Aí vai vir Mário Souto Baiol, que é outro Mário, o próprio Gilberto Freire, a dizer em seus textos de crônica nos jornais que isso não é mais quadrilha. São João do Caruaru está fugindo da raiz do São João, botou o canto sertanejo, nem estilizado foi, está fugindo da tradição. Quer dizer, eu achei aquilo ali. Então, o mais importante para nós, qual é o nome? Qual é o teu nome? Antônio. O mais importante para nós, Antônio, na tua opinião pessoal, é que a gente entender como é que tu chegasse nessa opinião pessoal. Como é que tu chegou na ideia de que existe alguma coisa que foge da tradição, o que é tradicional e o que é algo que foge da tradição? Isso não é opinião só, a sua opinião parece pessoal, mas ela é consensual. Um monte de gente aqui vai entender, se eu perguntar o que é São João tradicional, todo mundo aqui vai dizer uma coisa que vai se parecer demais. Porque nós, em consenso, achamos o que é um São João tradicional e aquilo que não é tradicional, como o Wesley Safadão. Porque a qualidade do forró da bicicleta não se compara com estilizado, não é a visão, né? É o trio nordestino, o trio do Nordeste. Mas escute, entenda. A nossa opinião pessoal, no caso da academia, o mais importante para nós, além da nossa opinião pessoal, que não é super válida, a gente precisa entender como a gente consegue chegar nela. A gente só chega nela porque existe uma história de construção que nos faz pensar o que é tradicional e o que faz mudar. E a literatura, e eu puxo essa sardinha para o nosso debate de hoje, a literatura, dentre elas, a literatura gonzaguiana, nos faz
entender, pensar, construir o que é regional e o que foge do regional. Entendeu? Aí é óbvio que a gente vai aqui entrar meio que num consenso e entender entre nós o que é tradição, o que é questão do tradicional, vai saber o que é. O Safadão não é hoje, daqui a 100 anos ele pode ser, sabe por quê? Lembra de Mastruz com Leite, forró estilizado, que na década de 90 era péssimo, horroroso, ninguém queria ver e tal. Hoje eles são vendidos como forró das antigas. Forró das antigas. Olha, não passou tanto tempo assim, eu falei 100 anos, mas passou 20 anos. Forró das antigas. E esse forró das antigas, ele é mais bem aceito do que o Safadão, né? O que o sertanejo universitário que se toca hoje. Que daqui a pouco vai se tornar algo velho, porque vão inventar alguma coisa nova, e esse até vai ser tradicional. Eu não sei se Campina Grande ainda está mantendo a raiz. Da raiz. Isso aí eu ajudei também uma coisa assim, que aí essa confusão entre o que é tradicional e o que é estético. Assim. Eu só posso gostar, né, de alguma coisa, porque assim, eu posso também dizer que eu gosto dessa quadrilha tradicional ou não gosto dessa quadrilha que tem novos estilos. Mas a questão é que a gente acaba associando isso com o que é autêntico, né? O que é, né? Quer dizer, não é só se eu gosto ou se eu não gosto, que eu posso não gostar, eu não gosto do Wesley Safadão. Agora, né? Se ele é legítimo, se ele pode ou não tocar no São João, aí eu acho que passa. Então, eu gostei muito da tua intervenção, porque tem a ideia de gosto é muito cara, o Pierre Bourdieu pode nos ajudar, se quem tiver interesse. A ideia de gosto é tão importante porque a gente pensa que gosto parece algo nato, né? Se eu nasci com esse gosto. É valorizar o São João, eu quero dizer, não é porque eu gosto de eu quero saber que eu valorizo o São João, agora não sei se eu concordo com a tradição, pelo amor de Deus, não vai salgar a musiquinha daqui a pouco. Mas olha, a ideia de gosto, a ideia de valorização, a gente só tem porque a gente construiu ela. O gosto também é construído, a gente não nasce gostando das coisas, só que a gente não... O Bourdieu vai dizer que duas instâncias de forma mais forte produziam o gosto. A escola e a família, né? Produzem essa ideia de gosto. A gente pode elencar várias produções de ideia de gosto, inclusive literatura. Então aquilo que a gente lê produz o que a gente tende a gostar. E às vezes o que a gente acha que é gosto pessoal, e tem muito a ver com isso também, mas o que é gosto pessoal também passa por um consenso coletivo, por algo que é nosso. O que a Esther está falando, eu super compreendo, porque eu consigo alcançar o que ela está querendo dizer. Assim, mas como é que eu gosto mais do tradicional? Por que eu gosto mais disso? Porque isso afetivamente me mobiliza mais. Porque eu acho que isso tem mais a ver com o que somos nós. Porque a gente foi construído a partir... Se nós tivéssemos nascido e encontrado... Meus filhos, por exemplo, já conhecem. Minha filha nunca viu o tradicional na vida dela. Ela viu só as utilizadas. Como eu era quadrilheiro, ela ia comigo para os ensaios. Ela ia comigo bebezinha assim para os lugares. Eu já tenho 13 anos. O meu mais velho tem 17. Ele não quer saber de quadrilha, porque ele tem trauma de quantas vezes ele ia para os ensaios comigo, porque a gente fazia todo o processo com ele. E aí, para essas duas pessoas, elas têm uma experiência social tão distante da nossa, porque eles não sabem o que é a quadrilha tradicional, nunca dançaram isso, essa dita matuta. Então, para eles, o que é quadrilha é aquilo que está acontecendo hoje. Aí teve um belo dia, que a minha sobrinhazinha menorzinha, a escola dela fez uma quadrilha matuta na escola e nós fomos assistir. Aí meu filho fez, que merda. Aí saía, que merda. Minha filha é tradicional. Não, é muito ruim. Porque para a experiência dele, para a geração dele, talvez a geração de pessoas que vão vir agora, o que está sendo visto, então é isso aí. Então a gente vai perder a qualidade tradicional. Meu Deus, vamos perder. A gente perdeu um bocado de coisa, já perdeu um monte, vai perder mais, vai ganhar outras, vai construir novas coisas. Não quero dizer com isso que não precisa jogar fora as coisas, que não tem que valorizar a tradição, não é isso. Mas que esse saudosismo, essa ligação tão forte com o que a gente acha tradicional, ela é só uma construção social que a gente pode cultivá-la com poder, e talvez evitar que sejamos atropelados pelo show de massa, pelo cultural, pelo Faustão, pela Rede Globo. A gente consegue segurar coisas que são importantes para a nossa experiência social, mas por outro lado, a gente precisa também entender que as coisas vão mudar. As quadrilhas juninas,
Para quem não conhece, as quadrilhas juninas hoje, elas são plenamente inseridas na experiência social da cidade, muito mais do que os grupos tradicionais já foram, porque elas completam um ciclo de experiência grupal com a juventude da cidade. Estou falando da juventude porque, em grande medida, são os jovens que constituem os quadros das quadrilhas juninas. Então, são elas, essas estilizadas, que estão todos os finais de semana, e tem grupos que fazem final de semana e mais 2, 3 dias na semana juntos, o ano praticamente inteiro. Deixa eu, porque tem muito a ver com o que você está falando, e eu tenho 47 anos e eu fui muito quadrilheiro também. Muito quadrilheiro, muito. Pois é, e eu sou da tradicional, mas eu acho incrível a quadrilha de agora. Acho incrível, porque eu tenho 30 anos de teatro no setor, assim, entende? Então, esse novo momento que a quadrilha vive é um momento único, penso. Da relação de conjunto com as linguagens, com as culturas, a abertura, a inclusão, e todo o requinte, a poesia, a busca pela beleza, pela vaidade, tudo isso que a quadrilha de hoje tem. Me impressiona muitíssimo. Todo ano eu ligo a televisão, a Globo, quando eu não estou apresentando em algum arraial, que às vezes eu sou convidado para fazer umas apresentações lá, ou no sítio da Trindade, no Padre São Pedro, ou lá no Nascedouro, sabe? De vez em quando eu vou, e aí entre um intervalo e outro, eu digo um poema, etc. e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. A minha quadrilha tradicional, lá no Cordeiro, que eu sou do Cordeiro, era muito interessante, porque tinha essa coisa que você falou do matuto, da história do remédio, e isso foi um tempo, e depois, na evolução do tempo, né, do movimento, tinha aquela sanfona com um ritmo violento, podemos dizer assim, que estimulava a cadência do forró e das danças, mas tem coisas muito bonitas e preciosas, gente. Primeiro que os passos das quadrilhas eram muito... Essa coisa que você falou, que os ensaios dessa nova quadrilha, os adolescentes e jovens da época, e eu era, a gente tinha um comprometimento muito semelhante com esse, apesar do tempo ser outro e das possibilidades da quadrilha serem outras, mas a gente tinha um comprometimento, a gente deixava de ir para diversas coisas que talvez tirassem o jovem do caminho das coisas para dançar quadrilha. A quadrilha que eu dancei se chamava Zé Sueli. Veja que loucura, Zé Sueli. E tinha um marcador de quadrilha que era excepcional. A quadrilha tinha uma música de entrada que era muito potente, tinha um sanfoneiro muito bom, tinha situações de marcas, que a gente chama de passos de quadrilha belíssimos, entende? Então eu, assim, vejo esse processo da quadrilha tradicional também como um processo extremamente valioso, poético. A gente construía casamentos muito interessantes com a estrutura carpintaria mesmo, carpintaria teórica, literária, entende? E muito atento à comunidade do Cordeiro, tinha diversas quadrilhas. E tipo, Zumbi tinha uma quadrilha, o bairro do Berardo tinha outra quadrilha, a 4 de outubro, o Zumbi tinha Zé Sueli, mais na frente mesmo, próximo já da expulsão dele, mas tinha Matutina do Cordeiro. Do outro lado, na Mostardinha, tinha uma quadrilha chamada São João na Roça, que era uma quadrilha incrível, tinha uns 4 ônibus, ela chegava com 4 ônibus um atrás do outro, eram 24 pares de cada lado, imagina. Então, para entrar no arraial era uma coisa incrível, entende? Então, desculpa eu estar me alongando, mas essa tradição, ela foi muito valiosa também em outros aspectos. Agora, concordo com o número general com você, com a evolução, o movimento, o que a quadrilha é hoje, o que o São João, de alguma forma, é hoje também, mas principalmente a quadrilha de hoje é muito interessante, o movimento de quadrilheiros do Recife hoje. Eu concordo com você, eu quero fazer uma ressalva muito importante. As quadrilhas de estética não matuta, que é assim que eu chamo as quadrilhas de hoje, elas não suplantam, elas não substituem as quadrilhas matutas e tradicionais. Elas continuam acontecendo nas escolas, nos bairros, nas festas de São João das comunidades, no interior do estado em especial.
Então, elas não estão para substituir, porque essa é uma ideia que ocorre muito fortemente, né? Acabou, é como a direção achava, acabou, começou outra. Não é isso. Não é isso. E em alguns estados, como o Rio Grande do Norte, tem 2 concursos: o concurso para as quadrilhas tradicionais e o concurso para as quadrilhas que chamam de estilizadas ainda. Porque o pessoal do interior dá respeito à tradição. Mas o pessoal do interior gosta muito da cidade, inclusive, lá no... Engraçado, lá no Sudeste, né? Eles só conhecem a tradicional, eles fazem só a tradicional no Sudeste. Nada, olha, eu ia dizer, tem quadrilhas utilizadas no Rio de Janeiro. Porque assim, só uma pausa, um outro parênteses, é que as quadrilhas elas têm concursos locais nos estados, concursos regionais, concursos nacionais. A quadrilha talvez seja a manifestação popular que está mais espalhada no Brasil, juntamente com as escolas de samba. De todos os estados do Brasil, praticamente todos, tem quadrilha. Agora elas têm características muito diferentes umas das outras. As quadrilhas do Norte, eu morei em Belém por 4 anos, elas são... É outra coisa, ela tem uma relação com o Caribe, com as músicas carimbenhas, com o carimbó, com as narrativas míticas do Norte. Tem cobra grande, tem índio, tem um monte de tem boi nas quadrilhas. Então tem uma característica distinta. A de Goiás é uma coisa de bota grande, meio country, meio sertanejo, com cintão. As do Rio de Janeiro tem uma relação com o carnaval, tem umas saias gigantescas de porta-bandeira, de sinhazinha, enormes. Que eles colocam nas quadrilhas, mas também tem as quadrilhas tradicionais. E aí, as tradicionais também são tradicionais diferentes da que a gente chama de tradicional. Aquilo que a gente chama de tradicional é tradicional pra gente. É porque Pernambuco, quando tudo começou, tudo vai terminar, a gente só acha que o mundo é aqui, né? Então, é tradicional pra gente, isso aqui é o nosso modelo. Tem desse modelo aí, com outras características em outros lugares também, distintos lugares e distintos modelos. Eu acho que tem a hashtag para falar aqui, tu espera só um pouquinho. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Será que esse tradicional, ele está intrínseco ao casamento? Porque a quadrilha foi inventada a partir do casamento, né? Que é uma festa de casamento, não é isso? Não necessariamente. A quadrilha, ninguém sabe quando ela foi inventada. Ela é uma manifestação que os primeiros registros tendem a pensá-la como uma dança pagã, então não tinha nem casamento. Dança por 4 casais, que comemoram, dança de pares, na verdade, dança de pares que comemoravam a fertilidade do solstício de verão, na Europa. Aí ela é incorporada pelos salões franceses e ingleses, ganha outra característica, chega nos salões portugueses como dança de corte, não é dança de casamento, é dança de corte. Aí ela vem para o Brasil. No Brasil, aí ela vira uma dança que vai comemorar o casamento no interior do país mesmo. Mas quando ela chega na zona urbana, ela faz uma caricatura desse casamento. Então, hoje a gente fala que a quadrilha é uma dança que comemora o casamento, mas essa é uma máxima pouco eficaz. Porque, na verdade... Deixa eu só enxergar ela. Porque, na verdade... na estrutura que se coloca hoje, o casamento pode acontecer no começo do espetáculo. Veja, hoje as quadrilhas precisam se apresentar em 25 minutos, que é o tempo em que se enquadra para os concursos. E isso é uma outra discussão que não caberia conversar hoje, porque a espetacularização modifica fortemente a estrutura. Bom, mas essas apresentam em 25 minutos. Uma quadrilha pode dançar os 24 e no último minuto se casar. Ou seja, essa máxima de que ela dança para o casamento, não. Ela tem que ter o casamento como de forma obrigatória, mas ela pode dançar sem ser para comemorar o casamento, entendeu? Mas o casamento, ele é, para mim, algo muitíssimo importante, porque ele vai reforçar a constituinte poderosa que é a fertilidade e as relações amorosas que fazem parte da ideia da festa de São João. Eu fiquei com curiosidade, assim, essa questão de que as culturas, elas dialogam, né, e elas, de alguma forma, uma influencia a outra, né? Você estudou também o samba, e, no caso, a escola de samba, né, que ela tem toda essa coisa de um enredo,
uma história que é contada, uma temática, tem as alas. Né? Eu não sei se a quadrilha nesse formato mais contemporâneo, se ela não tem também essa coisa que se aproxima, que aí aproxima também de uma narrativa literária, né? Que ela tem um encadeamento, tem toda uma trama, né? E tem Com certeza. O que se faz hoje com um espetáculo na rua que você vai assistir, ele é resultado de um projeto. E o que é esse projeto? É uma narrativa. Você vai contar uma história, e olha que desafio, você vai contar uma história, começo, meio e fim, com um casamento no meio, um monte de gente dançando, em 25 minutos. Tem que ser coerente, interessante, por vezes engraçado, não necessariamente, mas por vezes sim, porque tem a ideia de capturar o público, né? Então ser engraçado é importante, e tudo em 25 minutos. E tem histórias lindíssimas. O Clécio nos lembrou aqui, na apresentação, a Dona Matuta, que fez uma quadrilha sobre, a partir do poema do Drummond, né? Era uma noiva que, ao esperar o seu noivo no cais, ela virava pedra de tanto esperar. Olha que coisa mais linda. E ela se transformava numa estátua de pedra no meio do arraial. Era lindíssimo, era lindíssimo. É assim, de repente, você está assistindo um espetáculo que tem por trás dele uma construção, uma narrativa bastante intensa. E valia a pena a gente investir na ideia de que há uma dramaturgia forte a ser pensada por trás, não só da quadrilha junina, mas também de outras manifestações da cultura popular. As narrativas do boi, as narrativas do cavalo marinho, é uma dramaturgia absolutamente poderosa. E que tem, aí eu vou só responder para passar a palavra para você, viu? Só um pouquinho. Ela se comunica, a cultura popular é porosa, ela sempre se comunicou, ela sempre se modificou. Quando a gente fala assim, olha, a partir de 80 houve a mudança, gente, é só um marco ideal, é só uma idealização de pesquisa, porque ela não era mais aquilo que ela era em 60, nem em 50, nem em 40, ela vai mudando o tempo inteiro. Quando o Cláudio falou, olha, tinha 4 ônibus que chegavam para dançar, essa dinâmica de concursos ou apresentações nos bairros já é algo moderno. Ela não era assim antes, ela passa a ser naquela época e depois ela hoje continua, os arraiais de bairro, continua com concursos e tal, que está se acabando, porque na verdade a prefeitura substituiu isso por um cachê pago para apresentações de pequenos fóruns. Há uma relação grande entre as escolas de samba e as quadrilhas juninas. Não tenha nenhuma dúvida, a ideia de enredo. Há também uma relação das escolas de samba com o maracatu, que trazem carros alegóricos. Há uma relação das quadrilhas com as bandas marciais. Hoje as bandas marciais têm balizadores. Sabe que as balizas antes eram meninas que faziam acrobacias e desfilavam e tal. Só que os meninos, sobretudo os meninos gays, queriam também. Aí, nos anos 2000, muitos quadrilheiros foram chamados, quadrilheiros que fazem quadrilha, reconhecidos no meio artístico da cultura popular, foram chamados para produzir e fazer as bandas marciais. E eles incorporaram os balizadores. Então hoje as bandas marciais têm balizadores, têm figurinos muito diferentes, tocam músicas diferentes, porque elas são porosas, a interferência da quadrilha na banda marcial. Então a gente tem na cultura popular muita porosidade, muitas influências recíprocas, mútuas, que faz com que isso se modifique. E aí, querer que o quadrilheiro, um jovem da periferia da cidade, que tem contato com a internet, continue se caricaturando, continue fazendo o estereótipo do rural, no momento em que já não cabe mais isso, eu não estou sendo politicamente correto, não é isso, é porque ele está na internet com Beyoncé, está vendo outras coisas. Então traz Beyoncé para cá. Tem quadrilha que dançou, eu fiz parte da quadrilha Rádio Sol, e uma parte coreográfica dela era um passo da Beyoncé, que a gente fazia no arraial, adaptando para o universo junino. Era uma música de Jackson do Pandeiro e dançava na Beyoncé. Então é porque essa é a experiência social. A gente não está ilhado, a gente tem contato com outras coisas e a gente é poroso. É porque desde o início da sua fala, tá remexendo aqui, eu sou de Caruaru. E aí, eu vejo que assim, a quadrilha, né, pra mim, ela tá enraizada mesmo. Bom, você desse lugar, tá entendendo? Minha mãe fazia roupa tudo igualzinho pra gente, mesmo tecido. Então assim, tudo vem da terra, do lugar, tá entendendo? Então eu faço uma pergunta a você, pra quem é desse lugar? Morou, sempre conheceu aquela quadrilha tradicional que eu adoro, e não consigo chegar ao centro da cidade pra ver aquela. Por mais que eu acho bonito
as roupas eu não consigo ver, porque para mim ainda tem uma quadrilha, né, tradicional que eu acho linda. Então, como é que você faz para tirar isso? Também eu tenho que olhar. Chamando um pai, como exorcismo. Como é seu nome, Juliana? Então, Betânia, o primeiro passo para sair do seu corpo, esse demônio sair da sua cabeça, é a gente pensar mesmo que isso não é algo natural. Assim, a fala de hoje não é querer que a gente, a partir de agora, comece a amar os utilizados e odiar os tradicionais, dizer que acabou. Não é isso, de jeito nenhum. Eu tenho falta de matutino também. A minha fala de hoje é pensar o quanto a literatura entre outros agentes sociais, enquanto literatos e outros agentes sociais, conseguem construir o nosso senso estético de gosto e de produção coletiva de identidades. Então, a gente tem, em alguma medida, todos nós passamos por essa fase que você está aí assim, não consigo gostar disso, mas por quê? É porque natural, é porque eu cresci com a tradicional, eu cresci com essa família matuta, é dela que eu gosto e que me reconheço. Agora, qual é a questão que eu acho essencial? É que uma coisa não invalida a outra. Para você gostar da quadrilha matuta, você não precisa odiar a estilizada ou as novas quadrilhas. Uma coisa não, porque elas não suplantam uma a outra. E além disso, é muito injusto com as novas gerações, né? Porque então a gente vai querer que esses jovens, e eu falo injusto no sentido de... É porque é impossível se manter alheio às interferências, alheio à conectividade. Nós vivemos hoje num mundo hiperconectado. Então, é impossível a gente continuar cultivando o mesmo modelo. É impossível no sentido de que eu não quero fazer. É porque é impossível mesmo, porque a cultura é dinâmica. Então, é impossível de continuar sendo o mesmo por muito tempo. Uma hora vai mudar e vai ter o choque mesmo. Daqui a pouco são os meus filhos que essas quadrilhas vão mudar e eles vão achar que aqui eles viram como pequeno era o que era tradicional e depois já vinha uma quadrilha que anda de disco voador e eles vão achar aquilo horrível. Porque vai mudar. Não, uma hora vai mudar. Tudo vai mudar. Eu não estou mais aqui. Ela queria fazer uma pergunta. Você veio falar quadrilha tradicional e estilizada, né? Então tudo é quadrilha. E aí a quadrilha tem o enredo e tem os passos. A Ladantua, Narrier, Balancê. E aí você já falou que introduzem passos de Beyoncé. Ou seja, novos passos são criados. E o que é que diz? Isso é quadrilha. É a música. Por que continuar entendeu? Por que chama de quadrilha? Né? O que é que caracteriza a quadrilha? Entendeu? Então, eu quero saber, tem novos passos? Tem um enredo que é igual? Então, a quadrilha tradicional já tem um enredo. O enredo é uma noiva que engravida e um noivo que não quer casar, certo? Lembro disso, né? Que é a quadrilha tradicional. Então, aí tem um casamento à força, vem um delegado, vem um padre, vem uma fofoqueira que vai atrapalhar, vem sempre um homossexual cheio de trejeitos que quer também atrapalhar. Tudo muito caricatura, e esse enredo, só que esse enredo é um enredo fixo que tem pequenas variações, né? Mas está lá sempre. O que acontece é que as quadrilhas atuais, elas continuam mantendo a mesma estrutura conceitual. Então está lá, tem um casamento, tem um drama, né? No sentido da dramaturgia mesmo, que vai acontecer ali, que vai atrapalhar um pouquinho esse casamento acontecer, mas não vai ser nos mesmos termos que a quadrilha tradicional. Esse é o primeiro ponto, ou seja, o conceito disso ainda existe. Tem a estrutura estética, que é a dança de pares, em formato de quadrado, né? E tem o marcador, que é aquela figura que vai conduzir o espetáculo. Agora, tudo isso faz parte do nosso modelo pernambucano, talvez nordestino, de fazer quadrilha. Porque em outros lugares da Bahia, por exemplo, não tinha casamento. A quadrilha da Bahia não tinha casamento. E elas precisavam fazer um casamento porque nos concursos regionais, elas têm que apresentar um casamento porque vale ponto. Então acabou mudando a estrutura da Bahia, que há 10 anos começa a fazer casamento há muito pouco tempo, porque eles precisam ser julgados se forem participar dos concursos regionais. Agora, no plano político, qual é o teu nome? Maria Helena. No plano político, há algo ainda mais complicado. Vejam, todos nós sabemos que as culturas populares não nascem de uma árvore, né? Elas precisam de dinheiro para se colocar, né? Então, e a gente sabe da pobreza que é a cultura popular pernambucana,
as agremiações de freira empobrecidas, as escolas que foram empobrecidas, todo mundo precisando de dinheiro para colocar na rua seus espetáculos e suas agremiações, certo? De repente, há uma discussão grande, sempre houve desde a década de 80, e aí vários intelectuais se colocaram nisso. Essa literatura da década de 80 é forte a dizer que isso não é mais quadrilha, isso é uma ópera junina, isso é um musical nordestino. O Ariano chamava de ópera junina. Mas veja, o que é que isso vai implicar na prática? Na prática, um grupo como o Grial de dança, um grupo de dança contemporânea, tá? É um grupo que bebe no popular e traz para o palco, certo? E aí esse grupo ele faz um projeto para o Fucultura, ou ele tem uma linha de fomento na Funarte, que é para grupos de dança contemporânea. Se vem uma quadrilha junina, e aí eles vão dizer, você não é mais quadrilha, você é ópera junina. Então, onde é que eu me encaixo nesses linhas de fomento? Como politicamente eu me coloco para existir, para conseguir visibilidade? Agora a Prefeitura assina um termo, esse ano, 2018, para ajudar a subvenção para as quadrilhas de Recife. Agora, depois de muitos anos, as agremiações de carnaval ganham desde 1920. Então agora conseguiu fazer isso com as quadrilhas juninas. Mas para isso elas precisavam insistir nessa categoria de um espetáculo público gratuito anual, espetáculo público gratuito anual para essa cidade, que roda os bairros inteiros, chamada ainda de quadrilha, que se enquadra na categoria cultura popular. Se ela muda de termo, se ela muda de nome, ela desfaz algo que tem uma conexão à rede nacional, porque tem quadrilha no Brasil inteiro de várias características. Ela perde o abrigo da cultura popular e ela vai precisar concorrer com outros grupos que saem na frente, porque tem know-how, porque são já das artes legitimadas e que não vão conseguir, elas não vão conseguir competir de igual para igual. É porque diz respeito à literatura. Isso aí. Porque o tema é quadrilha e literatura, e eu fico pensando, nessa nova. É só porque é uma curiosidade, me perdoe. Mas como as quadrilhas têm os seus temas, não é? E transitam pelos poetas, pela literatura e tudo mais, como que os componentes eles transitam nisso? Porque eu sei que tem uma pessoa que é uma pessoa responsável para construir o enredo, podemos dizer assim, né? Mas como chega do ponto de vista literário, que eu acho importantíssimo, já que está tendo acesso à literatura, a autores, a poetas, como é que é o comportamento disso? Como é que isso influi na comunidade da quadrilha? Como é que isso estimula eles a lerem, a eles se debruçarem com essa poesia, com essa literatura? Como é que funciona isso? Então, o Peter Burke, que é um autor que trabalha com cultura da modernidade moderna, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que diz que participação. A palavra participação, ela tem um leque de possibilidades infinitos. Então, assim, uma pessoa que participa de uma quadrilha, ele pode ser desde o espectador, a costureira, ao brincante mesmo, quadrilheiro. E mesmo nesse brincante quadrilheiro, eles têm uma hierarquia simbólica e funções sociais dentro desse grupo muito distintas entre si. Então, a gente está falando de grupos de 100, 200 pessoas. Isso diretamente falando, né? Tem que contar com as famílias e com os desdobramentos dessas pessoas. Esses grupos, claro que a literatura, digamos assim, para ter tua pergunta como referência, ela vai impactar de forma diferente as pessoas, né? Então, vai ter na época em que a gente estava na Rádio Sol, e que a gente fez um tema baseado em Guimarães Rosa, a gente tentou, e veja, Grande Sertão é uma coisa super difícil, a gente tentou estimular que eles lessem a obra, mas isso, a gente está falando de jovens da periferia, que trabalham o dia inteiro, que fazem faculdade à noite quando conseguem, é uma dinâmica de vida e nem sai no final de semana. Então, o que a gente fez para facilitar a vida? Bora apresentar a obra para eles. Bora conversar com eles sobre Guimarães, quem é Guimarães Rosa, que diabo é sertão que ele está falando. Então, de alguma maneira, eles conseguiram ter contato com essa obra. Uma outra foi o Cordel da Chegada do Lampião no Inferno, que foi uma outra referência para o tema da Rádio Sol 2014. A de Guimarães Rosa foi 2013, a Chegada do Lampião no Inferno foi de 2014. É um cordel muito famoso. Aí o cordel é mais fácil. Aí o cordel todo mundo, que é muito mais fácil de ter acesso, né? E é uma literatura mais...
que é o que tem mais alcance, que incide de forma mais rápida nos jovens. Mas nem toda quadrilha usa a referência literária direta, mas é como se o universo, o imaginário popular nordestino, repleto de referências no cordel, estivesse aqui conosco o tempo inteiro. Então, esse ano, 2018, a quadrilha Tradição do Morro da Conceição veio com São João de Saruê. Saruê é um cordel, né, um mundo encantado de Saruê, a cidade encantada de Saruê, que é um cordel. E aí ela trouxe para o Arraial isso. Nem a plateia necessariamente conhecia o cordel e passa a conhecer o cordel por meio do espetáculo da quadrilha. Então, olha só, eu estou como participante, digamos, como espectador, né? Se a gente pensar no Boi de Parintins, a plateia é um componente importante para o espetáculo, para as quadrilhas também é. Assim, a plateia tem que ir junto com a quadrilha, tem que estar lá com a quadrilha. Então, a quadrilha traz um espetáculo literário, uma referência literária, e ela me apresenta como espectador algo que eu não conhecia, a literatura de Pernambuco, cordelista, né? Aí eu acho que é isso, esse jogo aí de uma chegada indireta, ou de uma chegada direta, mas que incide diferente de acordo com as pessoas que compõem esse grande grupo que é a quadrilha. Eu não queria falar. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de escutá-lo. Eu não li o seu livro, né? Eu fui de uma disciplina que chama Métodos e Técnicas Antropológicas, com o professor Roberto Matias. Cada um escolheu o livro para pensar a metodologia de pesquisa. E o seu livro foi um dos livros lidos na turma do colégio. Eu fiquei muito apaixonada, porque cada um faz um ensaio. Aí eu penso que essa contribuição que você está querendo trazer, para a gente pensar que o que é tradicional é um pensamento coletivo, e de como a literatura gonzaguiana também influenciou nessa construção do que é tradição, né? Como a literatura influencia hoje essa organização dessa nova quadrilha. Eu sugeriria ao grupo, né, que está aqui, se quisesse ler o seu livro, né, ler minha outra livro que você não falou, de Catarina Real. Né, não sei se foi colega sua, a Clarice, né, que fez um trabalho sobre a experiência de carnaval, de Catarina Real, os Maracatus de Recife, né, que ela vai narrar exatamente, né, essa discussão que ela coloca em confronto esses atores, alguns fundadores dos Maracatus de Recife, os jovens que ressignificaram esses maracatus, né? Então, esse diálogo do que é tradição, do que não é, pode ser refeito, o que é de fato não, isso aqui é maracatu, isso aqui não é, está nesse livro de Clarice. E eu penso, assim, eu comecei ali, mas não terminei por outras demandas, que o teu livro também dá essa ideia dessas ressignificações do que é esse imaginário coletivo, como é que isso é feito, né? Então, assim, eu estou muito feliz desse namoro que teve hoje, né, com a antropologia, porque é pura literatura, né? Quem lê, assim, eu estava lendo esse livro, aí meu marido, o que você está fazendo assim? Não, eu estou ouvindo aqui uma querela, uma briga, eu quero continuar a ler, né? Dos maracatus, esse aí eu não consegui ler tudo. E assim, vocês vão gostar muito de entender isso lendo literatura. Aí, Então, ficar me mandando foto, né? Aí ficar me mandando foto, né? A ideia é essa. É mostrar pistas, né? O quanto as manifestações populares nos mostram pistas sobre quem somos nós. Como falou Roberto D'Amato, como as manifestações da cultura popular, elas fazem um close-up da vida social. Então, de repente, somos nós, e nós somos compostos por vários agentes. Aí a literatura é uma dimensão muito importante na nossa experiência social. E essa literatura não se restringe ao romance ou à poesia, mas essa literatura folclorística, essa literatura cronista, essa literatura de romance também, musical, como aquele de Gonzaga, tudo isso é como se fosse um quebra-cabeça mesmo, que vai... política, como é que entra nisso, né? Exatamente. E aí, de repente, como a gente se constrói como um indivíduo social e como coletivo, pensando que a gente está replicando o gosto pessoal, quando na verdade a gente está também no gosto pessoal, mas esse gosto pessoal também é uma construção. E ele está construído e compartilhado por um monte de outros indivíduos. A gente diz, mas
todo mundo acha isso, todo mundo acha isso porque a gente foi imbuído de uma experiência também, achava isso, todo mundo acha isso, mas a gente também pode mudar os pensamentos, encontrar novas pistas, entender de outro jeito, sem precisar esquecer as raízes, sem precisar trazer zapadão do carro na pessoa do opinião própria, cada um a gente tem que respeitar as opiniões, mas assim, né? É feito o Luciano Chianca, eu tenho um livro, né, que diz que eu tenho soldados que são de antigamente, porque eu e ela, eu sou a mesma coisa. Porque tem mais, na minha visão, tem mais qualidade, eu sou realista, não é realista. A gente tem que ser autêntico e realista, né? Não é ser... Agora respeito quem gosta, cada um, a gente respeita o gosto de cada um. Agora, na minha visão, entendeu? Eu sou do forró pé de serra, para votar forró pé de serra, eu sou do pé de serra. Agora respeito quem gosta de estilizado, quem gosta de outras coisas. Porque eu já fui para Campina Grande, eu já brinquei muito em São João, é a melhor festa para mim. Campina Grande, Caruaru, fui muitas vezes, graças a Deus. Agora eu valorizo aquilo que eu acho que é melhor, né? O melhor para mim é o pé de serra. Feito Luciano Chianca, né? Tem saudade, porque eu tenho a mesma coisa, saudade. Não, ela achou isso no jornal, da Noite. Acho que tem a Emília para encerrar, infelizmente. Hugo, né? Que bom, né? Que eu vi, conhecer um pouco mais desse universo. Embora a gente tenha a prática, né? Mas assim, sobre o olhar de alguém que estudou é diferente, né? Mas eu fiquei aqui com a pergunta, se você conhece, se já existe, né, algum estudo de pesquisa, pensando um pouco nessa composição social das pessoas que se envolvem nesse universo da quadrilha. Porque a gente vê que atende muito essa população, né, que está nas comunidades, né, de grupos de periferia, né? Mas assim, existe algum estudo pegando um pouco, porque deve ter funções, no caso, ocupadas por diferentes pessoas, né? A pessoa que vai lá fazer o enredo, pensar na articulação, da estética, como é que é essa divisão interna, né? Eu acredito que deve ter uma tradição aí que deve existir, como todo grupo social, há uma tendência, né, de algumas pessoas ou famílias, não sei, ou grupos que vão se articulando, criando aquele saber fazer, né, da coisa. E principalmente se há alguma pesquisa voltada para essa questão, quem é esse jovem que vai lá buscar, né? Você já trouxe alguns elementos, é o trabalhador, é aquele que às vezes tem um pouco tempo uma curta escolaridade, né? Mas assim, tem alguma coisa sobre isso, sabe dizer? Então, bom, o meu trabalho é de 2008, né? Eu defendi em 2008, portanto eu tenho 10 anos. Acho que em 10 anos muita coisa mudou. Inclusive, tem coisa que eu escrevi que talvez eu repensasse, não sei mais isso. Bom, não tem perfil do quadrilheiro, na verdade. É muito diverso isso. Tem desde universitários, professores universitários, até de fato uma juventude desempregada. Bom, dançar quadrilha é algo muito caro, porque colocar quadrilha na rua é caro, comprar roupa, figurino, cenário, ônibus, tudo isso é muito caro. Então isso demanda dedicação, você tem que ter tempo, e demanda também minimamente um investimento financeiro. Mas vale a pena mesmo, você tem toda a razão, investigar. Tem muitos trabalhos sobre quadrilha, né? Então, tem o meu trabalho sobre quadrilha aqui em Pernambuco, tem o trabalho do Tiago Castro, com as quadrilhas do Ceará, tem o trabalho da Luciana Chianca com as quadrilhas de Natal, tem do Rafael Noleto com as quadrilhas do Pará. Então, tem um pessoal trabalhando com quadrilhas no Brasil, e de vez em quando a gente se reúne e bota no assunto de dia. Mas algo específico com o perfil de quadrilha não. Agora, eu quero fazer uma ressalva. As quadrilhas, por muito tempo, elas usaram esse lugar aí de grupos que têm uma função social importante. As modificações estéticas. Então, assim, não somos mais tradicionais e matutas, porém, tiramos os jovens das drogas, da prostituição. Então, isso é muito complexo. Assim, eu escrevi isso no livro,
hoje não escreveria mais. Porque eu acho que isso foi uma justificativa daquele momento, em meio a tantas questões, questionamentos sobre o que eles faziam, era ou não era quadrilha, que eles encontraram uma saída para explicar que era quadrilha e dizer quanto eles eram importantes. Não que indiretamente as quadrilhas não ofereçam entretenimento para a juventude, não sejam importantes células da comunidade, porque às vezes tem cursos, às vezes tem, eles profissionalizam jovens, muita gente começa a trabalhar com arte a partir da feitura da sua quadrilha. Então, são importantes células, mas eu acho que não dá para justificar a mudança estética a partir da sua função social, elas são coisas muito distintas. Uma coisa que eu acho importantíssima para dispensar hoje para as quadrilhas juninas é que elas são espaços da diversidade. São espaços que acolhem um público muito diverso e a diversidade sexual inclusive. Então, a gente vai ter nesses grupos uma forte presença LGBTQI+. Eu acho que eu falei todos os outros. Isso tem muito. Então, acho que isso precisa ser ressaltado, porque no momento que a gente vive de fascismo e de perseguição às minorias sociais, a gente tem espaços artísticos como a quadrilha que iluminam, projetam jovens artistas da comunidade, que são jovens artistas LGBTQI+, que estão aí, meninos dançando de menina, menina dançando de menino, trans dançando de trans, homens dançando de mulher, está todo mundo junto e provoca uma experiência social diversa, porque o ano inteiro, hétero, gay, homo, trans, pluri, agênero, todo mundo junto, o ano inteiro, o ano todo, para produzir a quadrilha. Então eu acho que essa função social, que talvez eu não tenha conseguido colocar plenamente há 10 anos atrás, eu acho que a gente tem que produzir. Tem um trabalho do Roberto Nascimento, que eu acho que foi ele que você deve ter ouvido falar, que ele foi ele que apresentou no livro, que é meu orientando, que trabalha com as trans, com as mulheres trans, na verdade, são os homens que dançam de mulher ou de dama, homens que dançam de dama ou mulheres trans. São duas categorias diferentes. Porque hoje em dia, a partir dos anos 2000, as quadrilhas têm muitos homens cis, que dançam como damas ou mulheres trans participando de seus quadros. Isso começa em Recife e se espalha para o Brasil inteiro. Então hoje no Brasil inteiro tem concurso, no Pará, por exemplo, tem concurso da Miss Mix, que elas dançam as trans nas quadrilhas e tem um concurso só para elas desfilarem, dançarem, arrasarem e ganhar nota, ganhar premiação e tudo mais. Então isso, a gente vive um momento de muita perseguição política, grupos sociais e líderes sociais estão sendo massacrados politicamente, então esses espaços são importantes espaços de experiência da diversidade, de laboratório de cidade, de ocupação da rua, de ocupação dos espaços públicos, porque elas dançam nas ruas, ensaiam nas quadras das escolas, ensaiam nas agremiações de carnaval, ensaiam na rua quando tem ensaios públicos. Então, essa é uma função que eu acho que a gente precisa reforçar, que serve para as quadrilhas, mas que também serve para outras manifestações. As escolas de samba, igualmente, os maracatus, os caboclinhos, eles também têm muitos homens que dançam, homens cis que dançam de trans, de mulheres nos quadros dos maracatus, baque solto, de baque virado, de caboclinho. Então, não é só nas quadrilhas, mas nas quadrilhas, eu consigo dizer, porque eu tenho mais contato, tem um protagonismo muito mais evidente, né? Como liderança de grupos de quadrilha, como lugar de visibilidade, como porta-voz, como emblema daquele grupo. Então, a comunidade LGBTQI+, está bem representada nesses grupos. Você pode falar se quiser. Eu só queria... como é esse caso? A gente percebe que esse casamento com a literatura, ela se deu a partir das quadrilhas estilizadas, uma deveras, apresentando aquele livro Bandeira de São João. Ronaldo Vitor. Não é isso? Então, como é hoje essa relação? Porque a gente percebe que a literatura está muito próxima a partir da quadrilha estilizada. Né? E como é que é essa relação? Você lançou uma obra literária, a gente sabe que não é fácil, e quando chega esse momento, como é que você integrante dessa quadrilha, e você até já respondeu, por isso que eu queria mais fazer a pergunta, como é que se dá essa leitura, esse momento em que, por exemplo, a partir daí já surgiram escritores, já surgiu pessoas fazendo música, poesia, a partir desse movimento quadrilheiro estilizado? Ótimo. Outra pergunta.
boa pergunta, me ajudou inclusive a colocar uma coisa que eu não coloquei ainda, né? Bom, a Deveras, que é esse grupo que em 1990, bom, propõe uma nova estética, não mais a estilizada, propõe uma outra coisa para a quadrilha. Não dá para explicar porque é muito doido, mas eu vou tentar fazer um bom resumo. Assim. Mica Silva, que é o representante dessa quadrilha, me fez uma fala que me ajudou muito a construir o meu trabalho, que ele disse: a Deveras colocou de volta o matuto no lugar de centralidade simbólica. Colocou de novo o matuto no lugar de personagem principal da narrativa. Por quê? As estilizadas, muito brilho, muito pano, muito tecido, muita saia, música de Michael Jackson, música de Café com Banana, tudo junto. Era um momento de experimentar, era um momento de experimentação. Isso acontece no final dos anos 80 e no começo dos anos 90. Aí vem a Deveras, é um grupo do Pina, que aí pega o livro do Ronaldo Brito. Perdão, desculpa. Brasil tem voz. Agora não tem muita razão. Ela falou que da Brasil Teimosa vem esse grupo que tem um flerte com o campo das artes cênicas legitimadas, né, porque ele já era um grupo consolidado. Pegam um livro, que é a Bandeira de São João, e fazem uma experiência nova. Então não tem brilho, cor, não tem algo mais simples, algo mais regionalizado, utilizando as músicas regionais. E aí, um grande parênteses, o movimento Mangue Beat ajudou muito a pensar isso, porque o Mangue Beat trouxe de volta à tona o coco, a ciranda, o maracatu, que estava meio que se apagando. E a partir da Deveras e dessa experiência literária com o Ronaldo Brito, com o livro do Ronaldo Brito, outras quadrilhas se inspiram, não necessariamente pegando outros livros, mas essa mudança que a Deveras propõe de voltar à tradição, né, a ideia de tradição, mas sem voltar às matutas. Olha que legal. Bora buscar de novo um repertório tradicional sem precisar ser de novo matuta. E ele faz isso. Aí agora a gente já vive um momento de ter mais brilho, porque é um momento, daqui a pouco vai voltar de novo, porque é sempre uma busca, porque tradição é muito mais do que conteúdos enrijecidos, é um repertório que está em pleno, é um baú aberto para a gente acessar a qualquer momento. E chega uma hora que a gente se afasta dele, porque cansa dele, chega uma hora que a gente volta de novo, vai buscar lá de novo, entendeu? Aí eu acho que essa experiência da Deveras é uma experiência única, né? Mas, complementando a pergunta, a resposta, acho que os quadrilheiros desses últimos 20 anos aprenderam a escrever casamentos, a fazer dramaturgia, a escrever música. Agora, quando eu falo os quadrilheiros, não são todos os 200 quadrilheiros que dançam na quadrilha. A gente vai encontrar personagens, pessoas que hoje são profissionais das artes, né, desenhistas, escritores. Tem gente que vive disso, que ganha dinheiro fazendo projeto de quadrilha, que escreve um casamento, escreve a narrativa inteira. Porque para pensar um casamento, uma quadrilha tem que pensar como é que ela entra e como é que ela termina, onde se dá o casamento, onde vai vir as músicas, porque tudo vai me ajudar a contar a minha história. E isso é um expertise, é um musical. Então, eu não gosto de usar o termo porque as pessoas acabam se apropriando e levando para o lugar das artes cênicas, né? Mas é uma espécie de musical. Você tem que pensar em amarrar tudo do começo até o final. É uma expertise grande e tem gente ganhando dinheiro com isso em Recife, né, nas quadrilhas do Recife, e saindo daqui para apresentar essa expertise, porque as quadrilhas pernambucanas ganharam muitos concursos, ficaram muito famosas, são grandiosas nos YouTube da vida. Então tem gente daqui de Recife fazendo quadrilha na Bahia, fazendo quadrilha no Rio de Janeiro, fazendo quadrilha na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Maranhão. E se profissionalizando mesmo, porque adquiriu a expertise da consciência literária e da construção da narrativa. Acho que vai encerrar, mas eu queria agradecer a audiência de vocês, a escuta atenta. Espero que a gente se encontre em outros momentos. Estou sempre aqui no 13º andar do Cefiche. Eu trabalho no Departamento de Antropologia e Museologia, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia. O Clécio pode passar meu e-mail para vocês depois. Espero que a gente se encontre em outros momentos, quem sabe agora para conversar sobre assuntos que se assemelhem, né, e ultrapassando, vencendo esse debate e passando para aprofundamentos, né, dessa discussão que é tão legal. Obrigado a todos e a todas. Então, eu agradeço, né, ao professor Hugo e a vocês que ficaram até aqui, né, a hora passa rapidamente.
Mas eu acho que foi um tema muito interessante, né, que abre espaço para a gente repensar a universidade. Eu acho que ainda está distante do movimento, né, das quadrilhas, de pesquisas, tanta coisa que a gente pode fazer. Com certeza, eu acho que essa mesa revela um pouco de como a gente pode aprofundar aqui. Tem outros colegas, né? Mel, que também tem estudado, o Rudimar, que infelizmente não pôde estar, mas pediu desculpas, que ele teve uma viagem de última hora. Outras pessoas do CAC, aqui no Centro de Educação, no Cefis, que podem articular outros momentos, né? Por exemplo, o Hugo estava falando, eu lembrei de, às vezes, elementos ou espetáculos, né? Que a raiz vai estar lá. Se você pensar num espetáculo como a Dona Matuta fez, acho que o ano passado, Vaca, Estrela e Boi Fubá, quer dizer, pegou o cordel, né, o Patativa do Assaré, na voz de Luiz Gonzaga, e casou o boi com a vaca no espetáculo. Quer dizer, você tem os passos do Anahie e do Alavantu, só que às vezes você tem a dança. Não tem, às vezes, alguém falando Anahie e Alavantu, mas se você observar e ver, você vai ver que esses elementos da dança também estão presentes ali, que eles não desapareceram. E outros novos surgem. E outros novos vão surgindo, que é o hibridismo, né? Como falou, acho que tem um antropólogo também, Nestor Garcia Canclini, que ele vai falar um pouco de como as culturas híbridas, né, vão também perpassando. Eu acho que a quadrilha também é um exemplo, né, de como pode fazer isso. Os quadrilheiros, eles acham que eles preservam a tradição. Ao mudar e ao fazer existir, permanecer a quadrilha, eles conseguem preservar a tradição. Isso é um dado muito importante, porque eu fui conversar com eles, esperando que eles iam dizer, porra de tradição. Não, isso não é tradição é ótima. A quadrilha é uma resistência da tradição, né? Você vai resistir e você vai manter, porque é uma luta, realmente quem faz projeto, enfim. Ela vem estilizada para permanecer. E as quadrilhas mirins, que eu acho que não foram tocadas aqui, que eu queria falar assim, bem, 1 minuto era isso, que também tem a tradição das quadrilhas mirins. Eu já trabalhei com a quadrilha mirim, já fui marcador de quadrilha mirim, iniciei com a quadrilha mirim, que era a Flor do Abacate mirim. Eu acho que também tem isso, né? Toda uma história, que a Raio de Sol era mirim, a evolução foi a quadrilha mirim, você tem todo um jogo também das crianças começam a dançar desde muito cedo nas comunidades, e esse movimento, né, respondendo um pouco a Emília ali, tem a ver sim com ruas, com quadrilhas, com famílias. Pois é. Pois é, estamos... Pronto, acho que a gente termina essa mesa com perguntas, assim, acho que vai ser um universo novo, vamos trabalhar e convido a todos e a todas para dançar quadrilha, né? Os ensaios já começam em outubro.